Olá, meu nome é Hamilton Antônio de Oliveira. Estou aqui com meus colegas, o Edson Fernandes da Silva e o Iago Jorge Kenley da Silva. Nós somos estudantes de licenciatura em computação pelo IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus avançado Uberaba, Parque Tecnológico, Polo UAB Nova Serrana. Nós estamos gravando esse vídeo, faz parte da avaliação final de prática curricular 2 do professor Wesley Antônio Gonçalves. Ele pediu para que a gente elaborasse um relatório e com trocas de ideias e feedback dos colegas de grupo, né? Uma reflexão final, uma conclusão e uma apresentação, né? Que é essa apresentação que nós estamos fazendo em vídeo, sobre o tema Perfil do Professor de Computação Ideal do Século XXI. Eu vou iniciar aqui compartilhando a tela e vou começar a ler o meu relatório e depois passarei a palavra para os meus colegas para eles estarem também concluindo e falando sobre os relatórios deles, né? E no final a gente vai fazer a reflexão, a conclusão e a reflexão final. Então, o meu relatório, para que um professor de computação se torne ideal nos dias de hoje, ele deve, primeiramente, aproveitar ao máximo cada ciclo do seu aprendizado, da sua trajetória acadêmica, agregando experiências com seus colegas. Com isso, ele fortalecerá muito o seu conhecimento técnico, denominando e atualizando os seus conceitos. Ter empatia e uma boa comunicação é importante para transmitir seus conhecimentos aos alunos, buscando sempre inovar as explicações de conceitos complexos de uma forma mais simples. Assim, o professor vai aperfeiçoando suas habilidades didáticas e pedagógicas. O professor deve sempre dar importância também ao espaço físico no processo de ensino e aprendizagem em computação. Esse espaço físico estimula os alunos a ter maior interesse sobre o próprio aprendizado, buscar sempre por experiências práticas, como competições, fóruns, workshop ou qualquer tipo de evento. Essas experiências práticas mostrarão sempre uma visão diferente de como o professor poderá se adaptar com seu modo de ensino e o tornando mais criativo. Ter interesse por atualização contínua na área da computação é um ponto super importante. O professor de computação não pode ficar parado no tempo. As competências dessas áreas são muitas e sempre estão se inovando. Então, ele deve estar sempre se atualizando com as tendências tecnológicas. Em resumo, o perfil de um professor de computação ideal deve ter uma formação acadêmica bem engajada, ter habilidades didáticas adaptáveis ao ambiente escolar, procurar por experiências práticas, observar seu espaço físico para um melhor aprendizado, estar em formação e atualização contínua, tanto na sua área de conhecimento como nas práticas pedagógicas. Eu vou passar agora a palavra para o Edson, que fará seu feedback a respeito do meu relatório. É, Olá pessoal, meu nome é Edson. Tá comentando um pouco, né, sobre minha visão a respeito do que o Hamilton escreveu no relatório dele, né. Primeiramente, né, realmente eu concordo, né, com os pontos que o Hamilton destacou. Realmente o professor de computação precisa aproveitar ao máximo, né, cada ciclo de aprendizado, e manter o conhecimento técnico sempre atualizado também é muito importante, né, porque ao compartilhar a experiência com seus colegas, ele enriquece ainda mais sua trajetória. Segundo ponto que a Camila destacou aí, né, em relação à empatia e computação, comunicação clara, realmente eu acredito também que é a habilidade indispensável, né? O professor saber simplificar conceitos complexos, né, e inovar nas explicações, faz uma diferença muito grande, né, no engajamento e na compreensão dos seus alunos, né? E isso fortalece as habilidades didáticas e pedagógicas do professor, né, que vai tornar também o ensino mais eficiente. Próxima questão é do espaço físico, né? Citou a importância aí do espaço físico, e isso realmente é algo que passa percebido muitas vezes, mas um ambiente bem estruturado, realmente ele pode estimular os alunos, né, a tornar o aprendizado mais interessante também. Em relação às buscas por experiências práticas, realmente eu acho que é um ponto fundamental, porque ele está participando sempre de competições, fórum, workshops, oferece uma nova perspectiva, né, e ajuda também ao professor a adaptar seu método de ensino, né, vai tornar ele mais criativo e relevante. E, claro, né, em relação à atualização contínua, eu acredito que é um ponto crucial, porque na área de computação as coisas mudam muito rápido, né? Então, o professor precisa estar sempre por dentro dessas novas tendências tecnológicas. Tá passando a palavra, então, para o Iago.
Olá a todos, meu nome é Iago. Não há um ponto que eu discorde do texto. Penso que participar de experiências práticas, como competições, fórum e workshops, é uma maneira de se tornar um professor melhor. Essas atividades oferecem novas perspectivas e ajudam o professor a trazer ideias inovadoras para a aula, tornando o ensino mais dinâmico e atualizado. Finalmente, um bom professor de computação deve estar sempre se atualizando. A área de computação está em constante evolução. E o professor deve se dedicar ao máximo a acompanhar as novas tecnologias e metodologias, para garantir que este ensino é o que há de mais moderno e relevante. Em resumo, o professor de computação ideal é aquele que continua aprendendo, se comunicando bem e, e cuida do ambiente de ensino. Busca experiências práticas e está sempre se atualizando. Essa qualidade ajuda a oferecer um ensino de qualidade e preparar os alunos para eventuais desafios futuros. Bom, eu vou estar exibindo aqui agora o relatório do Edson. Prontinho, Edson. Beleza. Então, tá pontuando, né, as competências-chave do professor ideal, né, de computação para o século XXI. Né? Eu coloquei ali, primeiro ponto, né, um amplo conhecimento na área, que eu acredito que um professor de computação precisa de entender de tudo um pouco, né, hardware, software, programação, redes, e sobre as principais tendências da área, pois isso permite que ele ensine desde os conceitos básicos até as tecnologias mais avançadas, né? Além disso, ele estar sempre atualizado com as últimas tendências também significa que os alunos estarão sempre aprendendo o que há de mais novo e relevante, né? Que vai prepará-los para o futuro também. Tá deixando o pessoal fazer o feedback aí em cada ponto. Bom, o meu ponto é que o professor de computação, né, ele tem que ter uma base muito sólida na formação acadêmica e procurar sempre se atualizando para melhorar o seu conhecimento. É, Meu feedback é o seguinte: a base sólida do professor em computação permite que ele ensine de forma abrangente e atualize os alunos sobre as últimas inovações tecnológicas. Então, em relação à segunda competência, eu destaquei as habilidades pedagógicas inovadoras, né? Porque eu acho que ensinar computação não precisa ser chato. Professores com habilidades pedagógicas inovadoras, eles conseguem criar aulas dinâmicas e envolventes, utilizando estratégias como metodologias ativas de aprendizagem e também aproveitando de recursos tecnológicos, né? E essa estratégia torna as aulas mais interativas e ajudam os alunos a se conectarem de forma mais prática e divertida com os conteúdos. Bom, o meu feedback é que inovar-se ajuda tanto o professor quanto os alunos, né? Recursos tecnológicos ajudam ainda mais a buscar interesses, né, desses alunos no aprendizado. Meu feedback é o seguinte: a inovação ajuda os alunos a se manterem engajados e interessados, promovendo um aprendizado mais eficaz e dinâmico. A terceira competência que eu destaquei é sobre ter uma comunicação mais eficiente. Que eu acredito que transmitir conceitos complexos de maneira simples e clara pode ser considerado uma arte, né? Professores que dominam essa habilidade conseguem adaptar a linguagem ao nível de conhecimento e à faixa etária dos alunos, tornando o aprendizado, né, mais acessível aos alunos, né? E isso facilita a compreensão e deixa os alunos mais à vontade para participarem e tirar dúvidas. O meu feedback é que o professor ele deve dominar a sua comunicação constante, porque essa comunicação é que consegue transmitir seu conhecimento e também ter uma resposta de aprendizado dos alunos. O meu feedback é que uma boa comunicação facilita a compreensão dos conceitos e cria um ambiente de aprendizagem aberto e participativo. Outra coisa que eu destaquei é que o professor tem que ter um pensamento crítico criativo, né? Professores que estimulam o pensamento crítico criativo são fundamentais porque eles não só ensinam a resolver problemas, né? Mas também incentivam os alunos a pensar fora da caixa e a propor soluções inovadoras, né? Ajudando-os a desenvolver habilidades essenciais para enfrentar os desafios do mundo real de maneira criativa e eficaz.
O meu feedback é que esse ponto é um dos mais importantes, né? O pensamento criativo, né, e crítico, ele vai desenvolver não só novas formas de ensino, como também vai aguçar o aluno sempre em uma nova maneira de aprender. Meu feedback é que eu acredito que estimular o pensamento crítico e criativo prepara os alunos para resolver problemas de maneira inovadora e adaptativa. Quinto ponto é que o professor tem que ter um compromisso com a formação continuada, né? Porque um bom professor mesmo nunca para de aprender, né? Então, ele participar de cursos, workshops, eventos da área é crucial para ele se manter atualizado, né? Até como o Amigo também já havia destacado também. Esse compromisso com a formação continuada garante que os professores estejam sempre prontos para oferecer uma educação de alta qualidade e alinhado com as últimas tendências tecnológicas. Com a formação continuada, o professor poderá sempre se atualizar com novas tecnologias, como aprenderá também sempre uma nova forma de ensinar. A atualização constante garante que o professor esteja sempre em sintonia com as novas tecnologias e métodos de ensino. Penúltimo competência que eu destaquei é que o professor ele precisa ter habilidades interpessoais e de trabalho em equipe, né? Ele ter essas habilidades, saber trabalhar em equipe, faz toda a diferença, porque professores que interagem bem com os alunos, com os colegas, com os pais e com toda a comunidade escolar, eles ajudam a promover um ambiente de aprendizado colaborativo e positivo, né? E isso facilita a implementação de projetos interdisciplinares e também ajuda a resolver conflitos de maneira mais eficaz. Ter um ambiente escolar harmônico ajuda e interfere muito no aprendizado e também na eficiência do professor. É, Esse ambiente harmonioso e colaborativo melhora muito a experiência de aprendizado e eficiência também. Por fim, então, o último ponto que eu trouxe, a última competência chave é a inclusão e acessibilidade, né? A inclusão digital e a acessibilidade universal são aspectos cruciais na educação moderna, né? Então, os professores que compreendem a importância de promover um ambiente de aprendizado inclusivo garantem que todos os alunos, independente de suas habilidades ou limitações, tenham acesso equitativo às oportunidades educacionais, né? Isso vai incluir também a adaptação dos materiais e o uso de tecnologias assistivas para apoiar esses alunos com necessidades especiais. O meu feedback é que o mundo digital está incluído em novas, já está incluído em nossas vidas, né? E não é possível viver mais sem isso, né? Então, acredito que o professor, ele consegue essa promoção aí, de um ensino mais qualificado. Meu feedback é que garantir que todos os alunos tenham acesso a oportunidades educacionais é fundamental para o ensino justo e eficaz. Bom, eu estou passando aí para o Iago, então, Agora, né? Para poder fazer a leitura do seu relatório. vou estar comentando no meu relatório os pontos principais para eu ter escolhido esses 6 tópicos como características essenciais, né? O primeiro é o planejamento na construção dos currículos. É muito importante a participação do professor nesse planejamento, porque ele tem um conhecimento maior e sabe quais são os degraus necessários para atingir tal conhecimento. Então, por exemplo, os conhecimentos são um prédio, né? Então, ele participando desse planejamento, ele consegue, vamos dizer assim, ter uma visão lá de cima, né, melhor e ver quais partes são as essenciais e qual partes devem ser priorizadas primeiro, fazendo assim que o aluno tenha um conhecimento melhor. Passando para os meninos estar comentando os feedbacks deles. Em relação a esse ponto, eu acho realmente, né, acredito que essa colaboração com a gestão escolar, ela ajuda também a alinhar os objetivos educacionais com as necessidades dos estudantes, né, tornando o aprendizado mais significativo. O meu feedback é que essa participação dos professores na criação de currículos escolares ajuda muito na convivência harmoniosa e aproxima todos na vida escolar.
O segundo tópico que eu escolhi como importante é flexibilidade e desapego. E, e por que eu defendo muito isso? O educador ele tem que agir de maneira científica. Do ponto que ele vê que uma nova prática é mais eficiente que a antiga, ele deve abandonar a prática antiga para conseguir em si que o aluno atinja o seu máximo potencial. E passa para os meninos estarem dando os feedbacks. Inclusive, né, essa flexibilidade também é crucial para acompanhar as mudanças do cenário educacional, né, ajudando a criar um ambiente de aprendizado mais dinâmico e atualizado. O meu feedback é que é sempre necessário que o professor busque por novos processos de aprendizagem, né, atualizando e preparando melhor para os desafios que sempre surgem. Planejamento integral e interdisciplinar. É fundamental que os professores dominem o conteúdo de suas disciplinas e consigam integrá-lo de maneira eficaz com outras áreas de conhecimento, facilitando a implementação de abordagens interdisciplinares. Certamente, né, integrar o conteúdo de diferentes disciplinas torna o aprendizado mais rico, né, e contextualizado, que enriquece a experiência dos alunos. O meu feedback é que ter um bom planejamento é indispensável para o aprendizado e integração dos alunos. Até porque não existe uma turma igual à outra, né? E isso despertará essa necessidade de planejamentos diferentes. Atenção às individualidades dos alunos. O ensino ele deve ser acessível a diferentes tipos de pessoas. E por isso, o professor tem que ter esse senso e essa sensibilidade de estar vendo as necessidades individuais de cada aluno, para que assim todos no final conseguirem ter um aprendizado excelente. Boa, de fato, né, utilizar as metodologias variadas que atendem a necessidade de cada aluno garante, né, que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender e se desenvolver. Desculpa. Essa atenção às características dos alunos faz com que o professor busque alternativas que, ao mesmo tempo, ajuda pela busca de novos recursos, consequentemente, ele vai se atualizando em seu modo de ensino. Navegação segura no ensino híbrido. Com a crescente adoção de modelos híbridos de ensino, os professores precisam estar preparados para trabalhar em ambientes online e offline, utilizando diferentes recursos e tecnologias para facilitar a aprendizagem. Realmente, a utilização desses diversos recursos e tecnologias que estão disponíveis hoje, né, inclusive facilita a aprendizagem, né, e ajuda também a manter os alunos engajados em ambos os ambientes, né, online e offline. Opa, desculpa, esqueci de ativar o microfone aqui. Nos dias de hoje, esses recursos tecnológicos, eles estão inseridos em nosso dia a dia, né? O professor deve aproveitar esse ambiente tecnológico para motivar o aluno na aprendizagem. Domínio das metodologias ativas. Por que é importante um professor dominar as metodologias ativas? Na área da computação, só se aprende com a prática, ou seja, para forçar a sinapse, forçar essas conexões neurais, é importante que o professor domine isso, domine metodologias que estimulam a prática no aluno. Concordo, né? Essas metodologias, inclusive, tornam o aprendizado mais dinâmico, né? Mais envolvente. Isso não só melhora o entendimento, né? Mas também incentiva a autonomia e a responsabilidade dos alunos pelo próprio aprendizado. Essas trocas de experiência, né, com os professores ajudam muito de como aproveitar a aplicação dessas metodologias, porque cada turma, né, tem um perfil diferente. Bom, dando continuidade aqui à nossa gravação, vou compartilhar a tela. Depois que nós apresentamos os nossos relatórios, né, e os feedbacks, nós vamos agora fazer a leitura da conclusão e da reflexão final. Isso. Então, concluindo, né? Depois de cada um falar seu relatório, as competências chave ali, né, para o professor de computação ideal do século XXI,
A gente chegou à conclusão que o professor ideal é aquele profissional que combina habilidades técnicas com uma abordagem pedagógica, didática, principalmente tecnológica, de maneira muito eficaz para potencializar o ensino e preparar os alunos também para os desafios da computação, né? Esse profissional ele vai conseguir alcançar esse objetivo dominando diversas áreas da computação, né, utilizando de metodologias que incentivam cada vez mais a participação dos alunos, planejando aulas de forma a elaborar planos de aula mais estruturados, esclarecer de forma clara conceitos complexos, acompanhar o progresso dos alunos, ajustando técnicas pedagógicas, buscar uma empatia para amenizar possíveis conflitos que destoam a finalidade do aprendizado e, com isso, garantir uma gestão de disciplina em ambiente mais produtivo. Ele está sempre atualizado com as tendências tecnológicas do momento, ter disposição para trabalho em conjunto com os professores e demais profissionais do ambiente escolar, para adquirir também mais experiências no ambiente escolar, né? E ter uma flexibilidade em adaptar-se em contextos e desafios diferentes, sejam eles tecnológicos, pedagógicos e ou relacionados ao perfil de seus alunos e colegas de trabalho. Por fim, salientamos que o professor de computação ele sempre deve estar em busca de um aprendizado contínuo, que lhe dará segurança e novas perspectivas de um bom conteúdo de aprendizado. Iago? Agora eu vou estar falando a reflexão final que a gente teve do nosso trabalho. Desenvolver o perfil do professor de computação ideal foi uma jornada cheia de descobertas e desafios. Ao longo do processo, aprendemos muito sobre o que realmente faz a diferença na sala de aula e como os professores podem impactar positivamente a vida dos alunos. Um dos maiores desafios foi reunir e conciliar todas as ideias e sugestões dos colegas. Cada um trouxe uma perspectiva diferente, o que enriqueceu bastante nosso entendimento, mas também exigiu bastante esforço para integrar tudo de forma coerente. Outro desafio foi pensar em como um professor pode se manter atualizado e motivado em um campo que muda tão rapidamente quanto a computação. Nos fez refletir sobre a importância da formação contínua e da busca constante por novas experiências e conhecimentos. Aprendemos que a comunicação clara é essencial para transmitir conceitos complexos de maneira acessível e que a inclusão e a acessibilidade são cruciais para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprender. Além disso, a flexibilidade e a capacidade de adaptar-se a novas metodologias e tecnologias são fundamentais para acompanhar as demandas contemporâneas da educação. No final, o processo de criação deste perfil nos mostrou que ser um professor de computação ideal vai além de ter um conhecimento técnico. É preciso ser inovador, comunicativo, empático e estar sempre disposto a aprender, se adaptar. Dito isto, temos certeza que esta atividade concluiu o seu objetivo, de nos fazer entender e preparar-nos para os desafios e responsabilidades de um educador do século XXI, além de nos inspirar a buscar sempre excelência em nossa futura prática profissional. Obrigado a todos por terem acompanhado o nosso trabalho. Então é isso aí, né? Eu também quero agradecer a vocês aí, né, por ter feito esse trabalho, o professor também. E é isso aí. Muito obrigado a todos.